Vamos comentar os parênteses que a gente pulou, certo? O capítulo 7 que nós pulamos, que está entre o sexto selo e a sétima e o sétimo selo, fala de duas partes. A primeira fala, do versículo 1 ao 8, fala de 144 mil selados de Israel. Não sabemos exatamente quem são essas pessoas, não sabemos até se esse número é um número exato ou se é um número figurativo, possível de interpretação, mas a gente vê que vem sobre eles uma proteção. Há algo aqui já daquilo que a gente vem falando do trato do Senhor com Israel outra vez, nos tempos do fim. E vai envolver todas as tribos igualmente, porque diz que são 12 mil de cada tribo. E o Senhor vai selá-los e diz que ainda não venham danos sobre a terra até que sejam selados. Então, isso é um indicativo de proteção. Não diz muito mais coisas a respeito desses 144 mil. Depois eles aparecem novamente lá, com o Cordeiro em Apocalipse 12, certo? Mas também não... 12 não, 14, desculpa. Mas também não faz grande referência. Não faz grande referência de quem são ou que são. Depois, há aqui, na segunda parte desse capítulo, desse parênteses, fala de algo que João viu. Diz assim, depois dessas coisas, João viu uma grande multidão, que ninguém podia enumerar, diz, de toda nação, tribo, povo e língua. E aí vem um dos anciãos e pergunta a João, no versículo 13, diz assim, quem são esses que têm vestes brancas e de onde vieram? João, esperto, não quer chutar. Já aprendeu, tu não sabes. aprendeu certinho o que nós temos que fazer também. Nós temos que aprender com João isso. Ele diz, não sei, Senhor, tu sabes. Aí o ancião responde, estes são os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras exalvejaram no sangue do Cordeiro. Então, aqui a gente vê algumas coisas. Primeiro, isto responde... alguns perguntam se aqueles da grande tribulação em Mateus 24 são só judeus. Muita gente lê lá, porque como aquilo começa lá, o abominável da desolação começa em Jerusalém, muitos perguntam, e essa tribulação é lá entre os judeus apenas? Aqui a gente vê uma resposta sobre isso. De toda tribo, língua, nação. Língua, povo e nação. Então, na verdade, também é um tanto terrível para nós, porque é uma grande multidão, o número de mártires vai ser muito grande. Mas aqui é um texto que me traz um consolo muito grande. Eu acho que a gente, durante a tribulação, se estivermos nós vivos, vamos falar esse texto uns para os outros. Porque é do versículo 15 ao 17. Diz assim, razão porque se acham diante do trono de Deus. Estes vão ser privilegiados, viu, Eric? Aleluia! E os servem de dia e de noite no seu santuário, vão estar pertinho. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Olha que acolhida carinhosa do Senhor. Amém. Sobre esses mártires. E diz, olha as promessas para esses que morrerem na tribulação. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem ardor algum,
pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará. Jesus vai tomar esses no colo e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Aleluia, aleluia. Que consolo e que amor. Se passarmos por estas coisas, nós vamos lembrar e dizer, irmão, persevera, suporta estas coisas. Amém. Porque o Senhor está te esperando ali e em breve vai te receber. Amém. Então, suporta, ser fiel, resiste até o fim. Amém. E você vai receber recompensa incomparável com os sofrimentos terrenos. Uma coisa, B, que traz muita alegria assim, ao meu coração é ver realmente constatada aquilo que a palavra própria fala, bem-aventurado aquele que lê esse livro. Amém. Né? Porque Amém. O Senhor sabe da importância que isso deve produzir em nós, não de desespero, mas de fé, de ânimo, de regozijo, de esperança, né? Porque vão vir os sofrimentos, Sim. mas a nós é reservada uma esperança de estarmos com o Senhor e Ele nos apacentar, Aleluia. e Ele nos levar às fontes das águas, e Ele cuidar de nós e nos enxugar dos olhos as lágrimas, né? Isso é uma coisa tremenda. Amém, amém. Você vê que este capítulo 7, ele vem logo depois que João também vê aqueles mártires do quinto selo. Então, é por isso que eu digo, é um parênteses explicativo e consolador a respeito desses mártires. São os que vêm da grande tribulação, são uma grande multidão de todas as nações, não apenas judeus sofrerão, receberão uma honra e consolo inigualáveis. Depois, eu vou botando aqui o que vai acontecendo nesses parênteses. Agora nós vamos para o parênteses do capítulo 11. O capítulo 10 eu não vou comentar agora, já estamos bem longo. Eu vou priorizar o 11, que há ingredientes ali que ajudam bastante a interpretação. Perfeito. João e o livrinho... Volta no 10, né, depois. O 10 eu nem vou voltar, vou deixar para cada um interpretar e julgar como quiser. Certo também. João com o livrinho dele. Vamos adiante. O livrinho que ele come e fica doce e amargo na boca. É o recreio de cada um ali. Aí, no capítulo 11, tem 2 elementos importantes. O capítulo 11 já começa a detalhar, você vê que a gente, no meio disso tudo aqui, passou. Você lembra que no ensino de Jesus, e quando a gente compara com as 70 semanas de Daniel, a gente sabe que nesse meio aqui estão os 3 anos e meio de manifestação do anticristo. Isso. Estão aqui pelo meio desse negócio. A gente não sabe bem como encaixar os selos e as trombetas e tudo, mas que está aqui, está. Seria o meio da última semana. Da última semana. Então, aqui no capítulo 11, o capítulo 12 e o capítulo 13, eles falam muito sobre eles são sobre essa segunda metade da semana. São sobre esses 3 anos e meio finais de manifestação do iníquo, certo? Perfeito. Como a gente sabe isso? Mais uma vez, aqui nesses capítulos, existem as expressões 42 meses, 1.260 dias, que a gente viu lá, e a expressão tempo, tempos e meio tempo. Meio tempo. Certo? Então, a gente vai vendo. Então, por isso não é difícil fazer esta associação. Então, a gente vai vendo aqui alguns detalhes importantes. O primeiro detalhe está no começo do capítulo 11, que diz assim: foi dado um caniço a João para medir e mandou medir o santuário e o seu altar e os que nele adoram. Mas no versículo 2 diz assim:
Mas deixa de parte o ato exterior do santuário, não o meças, porque ele foi dado aos gentios, e estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. Então, aqui a gente vê uma clara confirmação de que haverá uma ocupação de Jerusalém durante 3 anos e meio, lá no tempo do fim. Perfeito. Então, se encaixa com o que já vimos. Jesus falando que Jerusalém será sitiada, Daniel falando sobre o iníquo, ou o homem vil lá, fazendo aliança, quebrando aliança, e por 3 anos e meio, e aqui, novamente, 42 meses são 3 anos e meio. Perfeito. Depois, o resto do capítulo não, antes, o resto do parêntese, antes de começar a 7ª trombeta, fala das 2 testemunhas. Quem são as 2 testemunhas? A resposta que nós temos que dar. Não sei. A menos que queiram dizer que é Marcos e Mário. Viu? Mas não sei. Há muitas especulações por aí, mas o correto é dizer não sei, porque o texto não diz. Dá muitos detalhes, são terríveis, são fortíssimas as 2 testemunhas. Diz que elas profetizam por 1.260 dias. 3 anos e meio. 3 anos e meio, mais uma vez. Então, se encaixa, elas vão estar durante esse período de manifestação do iníquo, elas vão estar ali, profetizando, e ele tentando calar elas, e ninguém tem como pará-las, porque elas são poderosíssimas. Diz assim, versículo 5, diz, se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da boca e devora os inimigos. São uns seres estranhos demais. E se até porque esse vai ser justamente o período da ira, onde Deus vai derramar a ira sobre a terra. Derramando a ira, para poder o iníquo se manifestando. Isso, para poder sobreviver nesse período, aí tem que ser realmente 2 testemunhas que vêm da parte do Senhor, com todo o poder, com toda, né? Porque... E mais do que a ira, Eric, a ira pode ser que comece mais para o fim. No fim do período de manifestação do iníquo. Perfeito. Mas elas vão pegar o início da grande tribulação. Então, o iníquo, sim, vai perseguir essas 2 testemunhas, vai querer matar a todo custo. As nações vão tentar matar essas 2 pessoas, se é que são pessoas mesmo, a todo custo. Ele vai pegar o início da ira, não? Essas 2 testemunhas virão no início da ira? Ou no elas início vão pegar o início tribulação? Da grande tribulação. Então, no início da última semana, então? Não. A grande tribulação começa no meio da última semana. No meio da última semana. É verdade. Isso. É verdade. Aqui, ó. É que eu não botei aqui, ó. Vou botar aqui, passar a setinha aqui, ó. A grande tribulação aqui, ó, é o meio. Perfeito. Certo? Da última semana. Então, as 2 testemunhas começam no meio da grande tribulação. Começa no meio do... no início da grande tribulação. Perfeito. Certo? E a ira vai vir mais pro fim, certo? Eu não botei aqui claramente. Depois a gente vê se a gente monta algum outro diagrama mais bom, mais melhor de bom. Bom, elas profetizam, depois elas são mortas no finzinho. Elas têm autoridade sobre a natureza, diz para fechar o céu, para que não chova durante os dias que profetizarem, sobre as águas, para convertê-las em sangue, sobre ferir a terra com flagelos. Elas têm muito poder. No final, quando diz assim, quando concluírem o testemunho, só quando Deus permitir, a besta os matará. Então, aqui é a primeira indicação do surgimento da besta, né? Está no versículo 7. Quando houverem concluído o testemunho, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, as vencerá e matará.
O cadáver vai ficar estendido na cidade e elas vão estar profetizando em Jerusalém, porque apesar de dizer no versículo 8 que a cidade se chama Sodoma, mas diz que foi onde o seu Senhor foi crucificado. Uhum. Depois de 3 dias e meio, um espírito de Aqui vida também vindo da... fala que tem uma metáfora de Jerusalém, né? Sim. É quando você vem aqui para o dicionário de Strongs, aqui que tem nos comentários, quando você vai lá que ele fala de Sodoma, ele faz uma referência como uma metáfora a Jerusalém. A Jerusalém, isto mesmo. Por 2 motivos. Primeiro, porque diz que é onde também o seu Senhor foi crucificado, e Jesus foi crucificado em Jerusalém, e tem a ver com a própria prostituição e degradação moral que Jerusalém se encontra nesse momento. Já hoje, né? Os que sabem o estado de Jerusalém, hoje, Jerusalém é uma cidade imoral ao extremo, pervertida. Bem, mas precisamos correr. Então, as 2 testemunhas ressuscitam e sobem ao céu, no finzinho, certo? Depois de 3 dias e meio. Depois se lê com calma. Vou andar muito rápido agora. O parêntese do capítulo 12, nós temos que terminar esses bate-papo hoje, Eric. Tá certo também. Tá bom demais. Vontade de continuar eu tenho. O parêntese do capítulo 12, certo? Fala, a gente pode dividir aí, está dividido em 3 partes. Fala de uma mulher. Se a gente disser assim, sabe quem é essa mulher? Não temos certeza. Eu tenho a minha interpretação, mas não se pode fazer afirmação. Uma mulher, não vamos ler agora os detalhes, senão a gente ia se demorar muito, que tem uma coroa de 12 estrelas, se acha grávida e dá à luz a um filho varão, certo? Versículo 5, nasceu-lhe um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro, no versículo 5. E seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. O filho, nós não temos dúvida de quem é, o filho da mulher, é Jesus. A mulher, ao meu ver, mais provável seja Israel. Jesus era um judeu, veio do povo de Israel, e a mulher com as 12 estrelas seriam as 12 tribos, certo? 12 patriarcas. E o filho e diz que o dragão, a todo custo, diz assim, se deteve, no versículo 4, se deteve em frente à mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Foi um intento do diabo quando Jesus veio. Isso. Satanás, a todo custo, quis evitar que Jesus viesse, morresse e vencesse, porque ele sabia que ali estava a derrota dele. Então tentou a todo custo matá-lo quando bebê, tentou tentá-lo no deserto e até o fim, no Getsêmani, tentou evitar que ele morresse naquela cruz. Então, me parece uma forma de interpretar isso. Depois há o trecho aqui que há uma peleja no céu e, neste momento, Satanás é expulso do céu. O dragão, a gente sabe quem é, né? Porque o próprio texto diz. Versículo 9 diz, foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Então, as figuras que os textos mesmos dizem, a gente sabe quem são. E Satanás é expulso do céu e é lançado para a terra. Aí o versículo 12 diz, festejai aos céus e vós que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Provavelmente, Eric, este seja também conhecida, este momento desta peleja no céu, expulsão do dragão, e essa cólera coincidida do diabo, né? com o meio da semana, certo? Por quê?
a gente pode fazer uma conclusão assim. Porque o versículo 13 diz assim: quando o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher, aquela mulher lá do começo, Jerusalém, que dera a Israel, luz ao né? Que filho. dera à luz o filho varão, se for Israel. Isso, se for E foram Israel. dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, o seu lugar, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo fora da 1200. vista da serpente. É. Já no versículo 6, diz assim: a mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar para que nela sustente durante 1260 1260 dias. dias, exato. Então, após a expulsão, por isso que a gente pode supor que essa expulsão ocorreu no meio da semana, Satanás persegue e vai contra a mulher, e essa mulher é protegida por 1260 dias. Parece encaixar com alguma proteção que o Senhor der, se essa mulher for Israel, a Israel. Alguns creem que essa mulher pode ser a igreja, certo? Que dá ao filho varão, no sentido de que a igreja ela caminha até ser homem perfeito, até a medida da estatura de Cristo, ela expressa a vida de Cristo, é uma forma. Mas o versículo 17 diz que o dragão se ira contra a mulher e não consegue atingir ela, e vai pelejar com o restante da descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. A interpretação mais que eu recebo seria que a mulher fosse Israel, deu à luz Jesus, e os descendentes da mulher que sustentam o testemunho e os mandamentos de Deus seja a igreja. Então, o restante dessa descendência que seja a igreja. Na minha cabeça faz muito sentido isso. Mas não se pode afirmar assim com convicção o que é. Bom, vamos passar rápido. Agora vem o capítulo 13. Certo? Aqui eu estou passando aqui. Está correndo. A projeção toda. Certo? Então, a mulher, o dragão, o filho arrebatado para Deus, a mulher foge para o deserto, sustentado, Satanás é expulso do céu e atirado para a terra com seus anjos, o céu celebra e a terra treme. Ao ser atirado à terra, Satanás persegue a mulher, ela é levada ao deserto, sustentada por um tempo, temos metade de um tempo, e o dragão se ira e vai pelejar com os restantes da descendência da mulher, que tem o testemunho de Jesus. Perfeito. Capítulo 13, novamente, é um detalhamento dos 3 anos e meio. Só que agora vai detalhar algo sobre as 2 bestas. Então, fala da primeira besta, que diz que terá autoridade sobre cada nação por 42 meses. Vai controlar o sistema econômico, porque diz que vai ser dado colocar uma marca nos homens e só vai poder comprar ou vender quem tiver essa marca, quem tiver se aliançado com ela. Blasfemará contra Deus e será adorada, aqui algo muito importante, será adorada por todos os que não estiverem inscritos no livro da vida, certo? Versículo 5. Foi dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmia, autoridade para de 42 meses. Foi-lhe dado... que pelejasse com os santos, e depois no 8, adorar Laão, todos os que habitam sobre a terra. Aqueles cujos nomes não foram inscritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, certo? Depois vai surgir... e perseguirá os santos e os matará, né? Diz aqui, que pelejasse e os vencesse. Então, essa expressão os vencesse nos dá a ideia de que serão mortos muitos dos mártires mais uma vez. Isso combina com o que está lá em Daniel, que a gente leu também. Depois vem a segunda besta. Uma coisa muito importante também. No parêntese do capítulo 14, que eu não vou entrar nesse detalhe, vou pular o capítulo 14 depois, por questão de tempo também,
Diz assim, versículo 9, diz, se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos anjos e da presença do Cordeiro. Quer dizer, os santos não podem, em nenhuma hipótese, aliançar-se com a besta e receber a sua marca. Inclusive, numa das lives que nós tivemos com Marcos, com jovens, um dos irmãos até fez esse questionamento, que se alguém colocasse a marca da besta, teria como se arrepender. Pelo que está colocado aqui, isso é uma coisa que é imperdoável. Né? Uma vez que você se permita pôr a marca da besta, para você, ou seja, para esse não vai ter mais reversão de juízo. O juízo dele está selado. Né? Eu creio, por essa razão, que ninguém vai pô-la por engano. Alguém que for sincero, fiel ao Senhor, zeloso, esse Deus não vai permitir que seja enganado de maneira nenhuma. Amém. Não sei se eu li contigo, quando a gente leu lá em Daniel 12, diz assim, porque alguns podem ficar com medo, né? Claro. Aí diz assim, deixa eu ver qual é o... Diz assim, muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Aleluia. Amém. Então, acho que vai haver assim, primeiro, vai ser derramado sobre os santos, sobre os fiéis ao Senhor, uma clareza de entendimento sobre tudo que vai estar acontecendo, e os perversos vão ficar com os olhos obscurecidos e mais cegos do que nunca. Bom, mas o número 666, o que é? Não sei. O texto não diz, até diz que é número de homem e diz quem tem entendimento calcule. Mas eu, particularmente, não tenho esse entendimento e a gente não sabe. Bom, agora a reta final. Depois das taças, fala-se da grande meretriz, a Babilônia, certo? Vamos ter que correr, porque senão vai ficar longo demais, Eric. Então, fala que vem montada sobre a besta. Então, parece ser um sistema, inclusive, do qual a besta surge, certo? A grande meretriz, como ela vem montada sobre a besta, dá a entender que seria um sistema, inclusive, que o anticristo acaba sendo um fruto dele. Diz que é a mãe das meretrizes e abominações, embriagada com o sangue dos santos, são expressões todas que a gente encontra nesse capítulo 17. Diz que a grande cidade domina sobre os reis da terra. Estas todas são expressões. Perfeito. Então, por ser isto, a grande cidade que domina sobre os reis da terra, nos dá a entender realmente que seja o sistema de poder que há sobre a terra presidido pelo diabo, que diz, Jesus chama Satanás do príncipe deste mundo e que esse mundo jaz nele. Então, o diabo controla os poderes dessa terra e esse poder desta terra é quem, na verdade, acaba influenciando e dominando os reis da terra. Diz que esta é um oitavo rei, porque ela diz aqui, não vai dar para a gente agora destrinchar mais, mas aqui sai detalhando que a besta ela tinha
7 cabeças, e diz que as 7 cabeças são 7 montes e também são 7 reis. Então, e a besta é um 8º rei que procede dos outros 7. Depois diz que a besta tinha 10 chifres e que são 10 reis que não têm reino, mas que dão sua autoridade, que dão a sua autoridade para a besta. Então, é um sistema, certo? De poder político e econômico, provavelmente, tá? Também aqui é interpretativo das declarações que há aqui. Claro. Então, depois, esse sistema, por fim, desse mundo, cai nos tempos do fim. E diz que os reis da terra que se prostituíam chorarão, todo o comércio será interrompido, os mercadores chorarão, e todos ficarão olhando de longe, olhando a fumaça que vem da grande Babilônia. Agora, esse foi o capítulo 17 e 18. Agora o capítulo 19, que é o que a gente mais gosta. As bodas do Cordeiro. Aleluia. Então, capítulo 19 se iniciam com a festa no céu e as bodas do Cordeiro. O céu celebra a queda da grande Babilônia. Ali é o início, na queda da grande Babilônia, se inicia realmente o fim do poder do diabo, certo? Sobre a terra. Está ali sendo marcada ali na queda desse sistema. E o céu celebra esse fim que vai chegando do poder do maligno. E anunciam a chegada das bodas do Cordeiro, fala da esposa que já se ataviou. Aqui é outra menção. Há quem creia que somente aqui, depois das 7 taças, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças, quando se anuncia em Apocalipse 19 a queda da grande Babilônia e as bodas do Cordeiro, que seja aqui que a igreja é arrebatada e se une com o Senhor. Ok. Então, esta seria uma terceira possibilidade. É o mais que chega mais ao finzinho, a mais terrível de todas, que a gente não deseja que seja, mas o Senhor sabe todas as coisas. Claro. Né? Porque aí teríamos presenciado todos os terríveis juízos de Deus sobre a terra. Guardados deles, mas presenciado. Então, por fim, na segunda parte do capítulo 19, ocorre a batalha em Armagedon. Aí, o céu aberto, João vê, e um cavalo branco, aqui sim, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Aqui é o Senhor. Seus olhos são chamas de fogo e na sua cabeça há muitos diademas. Aqui não são estéfanos. Aqui é a coroa real. Bem, e o Senhor vem para julgar e pelejar, vem acompanhado, diz assim, seguiam-no, versículo 14, os exércitos que há no céu, montados em cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. A besta e os reis da terra estão reunidos para pelejar e, por fim, diz, o versículo 19, então, a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejar contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada e o falso profeta, com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. E os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Então, eles dois, as duas bestas, a besta, o anticristo e o falso profeta, inauguram o lago de fogo e enxofre. São os primeiros que a Bíblia diz que vão receber este castigo eterno, lançados diretamente lá. Depois diz que os restantes dos mortos, dos homens que estão lá,
nessa batalha são mortos. Com a espada que sai da boca daquele que vem montado no cavalo, e todas as aves se fartam das suas carnes. Aqui, mais uma vez, vemos a seriedade do juízo de Deus e o caráter que Jesus vem. Jesus agora vem para julgar e matar e castigar. Então, aqui então inicia-se o capítulo 20. No capítulo 20, Satanás começa sendo preso, ele vai ser lançado no abismo. Lança no abismo, fecha, acorrenta, põe um selo, deixa ele bem tampado lá para não sair. 1000 anos ele fica preso. Fica preso lá. E Jesus inicia o seu reinado de 1000 anos, certo? Então, o versículo 3 diz que depois vai ser necessário ele ainda ser solto por um pouco de tempo. Então, Satanás vai ser solto no final dos 1000 anos. No versículo 4, João vê os tronos, vê as almas dos decapitados, e importante, por causa do testemunho e da palavra, tantos não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Depois diz, os restantes dos mortos não reviveram. Então, o que acontece? Aqui no versículo 4 diz assim, e viveram. Quer dizer, aqui é a primeira ressurreição, certo? Os que morreram em Cristo ressuscitam e reinam com o Senhor os 1000 anos, ressuscitam antes dos 1000 anos. O restante dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Os demais vão ressuscitar para serem julgados. No fim dos 1000 anos. Perfeito. Então, os santos em Cristo, os que têm seu nome inscrito no livro da vida, ressuscitam na primeira ressurreição, antes do milênio. Esta ocorre aqui, a primeira ressurreição. Satanás preso, Jesus reina. Ao final dos 1000 anos, Satanás é solto. Deixa eu ver aqui mais aqui. Santos reinam com Cristo. Há vários textos sobre este reinado milenar, porque este reinado, Eric, é justamente aquele reinado do Messias que aparece tantas vezes nas profecias que o Senhor deu aos judeus no Antigo Testamento. Perfeito. Por isso eles esperavam o Messias que vinha para reinar sobre a terra. Então, aqui se cumpre que todos vão reconhecer o Senhor vai reinar sobre todos, com cetro de ferro. Há vários textos que nós não vamos poder ler agora. Será um reinado de justiça e paz. Não vai ser permitido aos homens praticarem a injustiça, a perversidade. E Israel e Jerusalém serão restaurados. As profecias apontam que Jesus vai reinar a partir de Jerusalém, e aqui vai se cumprir tudo aquilo que a gente leu já na profecia das 70 semanas, quando Israel é restaurado, vem arrependimento sobre Israel e inicia-se o reinado do ungido. Lembra que a profecia das 70 semanas termina com o reinado do ungido. Então, o Senhor vai cumprir todas as promessas e as profecias feitas aos judeus aqui neste milênio. Ao final do milênio, no final do capítulo 20, Satanás é solto e reúne mais uma vez, consegue convencer os homens a se rebelarem contra o Senhor e as nações e os reis da terra. Aí é mencionado Gog e Magog. São
reis do Antigo Testamento. Eu não sei bem por que eles são citados aqui, certo? Eram descendentes de Noé e marcham contra Jesus. Assim, ó, lembra, Jesus agora está em Jerusalém reinando, os santos estão com ele lá reinando, e Satanás vai reunir agora as nações para marchar contra Jerusalém, contra o reinado do Senhor. E o versículo 9 diz que eles marcham, sitiam o acampamento dos santos e a cidade querida. Só que esta guerra não acontece e desce fogo do céu e consome todos. Aí, aqui, o Satanás diabo é lançado no fogo, né? No lago de fogo, vai acompanhar lá o falso profeta e o anticristo. E diz que o castigo será eterno. Aqui é uma coisa importante, viu? Tem gente que diz que o castigo não é eterno. Tem gente que prega um ensino que não é correto biblicamente, que é a aniquilação da alma. Quer dizer, os homens desaparecerão, não serão castigados eternamente. E há vários textos que diz serão atormentados de dia, pelos séculos dos séculos. De dia e de noite pelos séculos dos séculos. Depois, então, aqui ó, na nossa figurinha aqui, vem o reinado, a batalha de Gog e Magog, terra e céu são destruídos, certo? Versículo 11 diz assim: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu e não se achou lugar para eles. Entendemos que isso seja uma figura, porque depois no capítulo 21, versículo 1 diz: vi novo céu e nova terra. Então, dando a entender que aquele céu e aquela terra, que já não foram mais achados, tenham desaparecido realmente. E Pedro fala que estão entesourados para destruição e fogo. Então, é a destruição final desta terra e céu. Só uma observação com relação a essa questão dos séculos. A palavra é aion, que diz assim, para sempre, idade ininterrupta, tempo perpétuo, eternidade. Né? Então, assim, está falando de eternidade. É uma coisa que está... É uma expressão que dá ideia de que não tem fim mesmo. Perfeito. Bom, terra e céu destruídos, aí se estabelece novo céu, nova o terra. trono branco. Certo? O trono branco, assim, em quem estuda esse tema, acaba sendo o apelido que se dá a esse juízo final. E diz que se assenta... e aquele que se assenta nesse trono. É lícito pensar, Eric, que, inclusive, quem está nesse trono é Jesus. Esse é um trono de juízo. O apóstolo Paulo diz que, em Atos 17, diz que o Senhor estabeleceu julgar o mundo através de um varão. Então, Jesus mesmo estará aí sentado para julgar. Aleluia. Todos os homens ressuscitam nesse momento. Versículo 12 e 13 diz: vi também os mortos, grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então, esta é a segunda ressurreição. Aquela ressurreição que é mencionada depois dos 1000 anos. Aqui ressuscitam todos os homens, diz aqui no começo, diz grandes e pequenos, depois a terra e o mar dão, e vão ser julgados segundo as suas obras. Esses livros, como diz assim
foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Estes livros parecem ser realmente o que são esses livros? Um registro das obras. Uhum. E Em o Senhor... todo sentido. Ninguém vai ser julgado injustamente. Lá não haverá falso testemunho, ninguém vai precisar dizer para o Senhor o que aconteceu ou o que não aconteceu. O Senhor vê todas as coisas e tudo está escrito. E o Senhor fará isto, porque ninguém vai ser condenado injustamente. O Senhor vai mostrar a cada um, dizendo, olha, você inclusive teve a tua oportunidade e você rejeitou a tua oportunidade. E cada um vai ser julgado e diz aqui, se alguém não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Versículo 15. Então, abre-se os livros, se julga segundo as obras e se olha o livro da vida. Se o nome não está lá, vai para o lago de fogo. E, por fim, o capítulo 21 e 22, a eternidade. Então, há uma descrição da Nova Jerusalém, há um pouquinho menciona os novos céus e a nova terra, e se menciona novamente, no versículo 8, o lago de fogo e enxofre. Então, são destinos, a gente não vai comentar aqui agora também, até porque é difícil comentar o que seja. Então, essa é mais ou menos a visão geral. Agora, há muito a estudar e a aprofundar dentro de cada tema desse. Claro. Bom demais. Eu acho que a gente, com essa série de vídeos que a gente fez, a gente está dando o pontapé inicial para despertar no coração dos irmãos e de todos aqueles que tenham acesso o desejo por estudar esse livro, né? E ser bem-aventurado, e ser bendito. Amém. Né? Porque é bom a gente ver que o nosso Senhor é um Senhor justo e fiel. Amém. Né? Então, nos dá cada vez mais noção da seriedade que é o reino de Deus, que é a vida em Cristo, que é o testemunho que nós devemos ter e manter aqui nessa terra enquanto estivermos aqui. Né? Amém, Leão. Bom demais, B. E tudo que vimos, Eric, nos mostra como o desejo do Senhor é que conheçamos esse assunto. Uhum. O Senhor, como o Mário outro dia ministrou, muito amorosamente prepara a sua igreja, compartilha com a sua igreja seus planos a respeito do fim. Se há algumas coisas que a gente não entende, a gente pensa assim, é bem pouquinho perto do que o Senhor já... Bem pouquinho não, talvez sejam muitas coisas, mas perto do que ele nos anunciou tudo que era importante, tudo que nos era necessário para que pudéssemos estar lá com ele. Para que não sejamos pegos de surpresa como ladrão. O ser pegos de surpresa não está reservado a nós. Não está reservado à igreja do Senhor, aqueles que são fiéis ao Senhor. Como o Senhor disse, o Senhor não quer que ninguém se perca. Amém. O Senhor fará juízos terríveis, mas o desejo dele, ele fez todo o esforço para salvar o homem. Então, que o Senhor nos dê graça, nos prepare, nos mantenha o coração aquecido, vigilantes e fervorosos. Amém.